Fala galera, estamos começando mais um Acredcast, o podcast do Acreditando, edição especial aqui no Detal, esse lugar que é muito mais que um festival, é uma celebração de arte, cultura, música e de pessoas, né Maria? E aí, fala, Thalitinha? tudo certo? Estamos em casa hoje, né? Ah, cada dia que passa tá ficando mais em casa. É isso, chego em casa no Detal, já no quarto dia, né? Entrando no quarto dia, já estamos sentindo, ó. Colocar uma caminha aqui e já era. E hoje, como convidada, Maria Paula, Oi, oi. que muita gente já deve conhecer, já gravou um podcast com a gente lá no Acreditando também. E veio hoje contar um pouquinho da experiência dela aqui no Detal. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês de novo. Nunca é demais. Nunca é demais. E pra quem não te conhece, Maria, acho que é legal você falar um pouco do seu trabalho, né? Você tá um tempo aí como influencer digital. E muito mais, né? E muito mais. Conta aí, conta aí. Bom, eu sou... Como que começou essa jornada sua? Da onde que veio esse ou ser influencer no mundo PCD? Tudo muito aleatório na minha vida, mas eu comecei como jornalista. E no jornalismo, quando eu me formei, eu falei, nossa, eu queria contar as minhas histórias, as minhas experiências, né, pós-formada na minha visão, né, por eu mesma. E aí eu comecei a postar coisas no meu Instagram, tipo, por meus amigos mesmo, pra gente, pra trocar uma ideia mesmo. E aí foram chegando pessoas novas, e eu falei assim, poxa, quero falar cada vez mais. Eu fui começando a criar conteúdo, mas de forma séria mesmo, planejamento, pensado, no Instagram direitinho, foi a partir de 2020, que aí veio a pandemia, eu meio que parei muitas coisas de trabalhar, né, porque não tinha como, porque eu também sou fotógrafa, então eu não conseguia trabalhar com os ensaios, fazer o meu trabalho nesse sentido. Então aí eu comecei a criar mais conteúdo de forma séria, né, para trazer mais as pessoas pro meu Instagram, para conversar sobre o capacitismo, sobre inclusão, acessibilidade, sobre arte, sobre o audiovisual, a fotografia como um todo e a importância da representatividade para as pessoas com deficiência. Foi assim. E muitos feedbacks você recebe de pessoas com deficiência compartilhando a história também. Acho que é muito incrível, né? Porque hoje você é ativa, você sai, a gente acompanha um pouco, né? Você vê que a Maria tá em festival, tá em show, tá em festa. Mas eu vejo também que você recebe uns feedbacks sérios de pessoas com deficiência, né? Como que é esse lugar de representatividade mesmo, sabe? Eu falo que o que mais me motiva a estar na internet é justamente isso. Poder ser uma pessoa que as pessoas podem se sentir confortáveis para entender que elas não estão sozinhas. E ao mesmo tempo, quando elas chegam para mim, eu também lembro que eu não estou sozinha. Então é uma troca muito importante para mim. Para mim, essa comunidade que eu criei no Instagram, as pessoas que vêm falar comigo, que dão esse feedback, que falam dessas importâncias, né? Uma coisa que chega muito pra mim hoje é a questão do que eu falo sobre a cadeira de rodas não ser prisão. Porque a sociedade como um todo coloca a cadeira de rodas como um fita-vida, né? E eu falo que não, que a cadeira de rodas ela é uma espécie de liberdade, uma forma de você se libertar e poder viver. Porque senão a gente estaria numa cama, a gente não faria nada. A cadeira de rodas é uma forma da gente viver, né? E acho que a cadeira, só pegando esse gancho imagina. aí, a cadeira ela não te trava, ela te leva, né? Exatamente. Então é nosso meio de locomoção, né? Exatamente. No seu caso, Então, suas asas, né? Como você mesmo disse. Literalmente, né? Que tem até na cadeira, duas asas. Então, chega muitas pessoas hoje em dia, inclusive uma cliente do Acreditando um dia chegou pra mim lá e falou assim, nossa, muito obrigada, né, porque você fala sobre isso. E eu demorei de entender a cadeira de rodas como esse lugar de liberdade da minha vida também, né. Então muitas pessoas chegam pra mim nesse sentido, de perceber que não é uma prisão, sabe, que é possível se viver, que é possível fazer muitas coisas. Então é muito bom saber que a gente não tá sozinho, sabe, que a gente tem alguém que a gente compartilha e vivências e estar ali juntos, compartilhando coisas mesmo. Então essa eu falo que é muito mais do que seguidor, sabe? É realmente uma comunidade que a gente cria pra gente estar junto e compartilhar coisas. E o que você tá achando? Porque a cena, acho, de influencers PCDs tem aumentado bastante, né? E com isso aumenta também a visibilidade para a causa. Como você vê tudo isso, essa crescente que tá tendo? Eu acho muito importante, né? E eu vejo isso muito durante a pandemia mesmo. Eu acho que durante a pandemia a gente teve um boom, tipo assim, nossa, a gente tá em casa, a gente vive em bolhas, como a gente pode sair dela? Então acho que a pandemia trouxe assim, então beleza, então a gente vai pra internet
para conhecer outras histórias. Então as pessoas começaram a seguir pessoas do movimento negro, pessoas do movimento trans e as pessoas do movimento PCD. E com isso foram foram crescendo novas pessoas com deficiência, criando conteúdo e falando sobre a causa. Isso é muito importante, né? E são várias vivências, porque eu falo assim, eu não sou detentora da causa, eu não sou, tipo, eu não posso, tipo, a única pessoa, não, pra saber só a Maria sabe. Não, existem muitas pessoas, existem outros cadeirantes com outras vivências, existem pessoas amputadas, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva. Então na internet é possível encontrar essas pessoas. É incrível isso, né? Porque você pensando bem, né, eu sofri meu acidente há 15 anos atrás. E a gente não tinha uma representatividade, alguém que você enxerga uma possibilidade. Nossa, eu tô aqui hoje, mas olha, eu posso chegar ali. Então é importante, né, esse cenário também de influencers dentro da comunidade PCD, né? E como que funciona esse mercado? Né? É um mercado que a gente vê que está em ascensão hoje, as pessoas estão falando mais, né? A gente está aqui. As marcas estão buscando, né? Falando de diversidade e inclusão, isso é uma puta porta aberta também, né? Então acho que existe esse movimento de realmente de trazer o holofote e voz para as pessoas, né? E como que funciona esse mercado de influencer PCD? Então, eu acho que é muito importante, né, a gente ter cada vez mais agências preocupadas em trazer esse mercado, em empregar, porque eu falo assim, as pessoas com deficiência já têm muitas poucas oportunidades. Quando a gente fala de audiovisual, de mercado de internet, né, às vezes ainda menos, porque existe um padrão de beleza. As pessoas buscam influenciadoras que são padrão, né, que são magras, que são sem deficiência. Então as pessoas buscam esse tipo de pessoa para estar seguindo muitas vezes. E saber que elas existem e as marcas buscarem essas pessoas é muito importante, porque às vezes através de uma marca, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é uma influenciadora, que bacana que ela tem esse trabalho, né? Quando as marcas convidam para estar em espaços também como aqui, né? Em outros festivais, outros eventos. Então é muito bacana quando existe essa preocupação. Hoje eu sou agenciada de uma agência que se preocupa muito em ter um casting plural, né? Então a minha agência, eu acredito que ela seja a Tambor.biz. Propaganda já? Que eu acho que é uma das que mais se preocupa nessa questão hoje em dia. A gente tem mais, sei lá, acho que de 20 pessoas com deficiência lá. Então, e cada um faz trabalhos diferentes. Tem gente que é focado em dança, tem gente que é focado em falar sobre capacitismo, outros são focados em falar sobre música. Então você vê também essa pluralidade que também é muito bacana. O que você acha que ainda está faltando para esse trabalho das pessoas PCD serem ainda mais reconhecidos hoje em dia? Olha, eu acho que falta mais oportunidades, né, como um todo, no geral. Inclusive de mais marcas procurarem. Existem marcas hoje muito preocupadas, mas precisa ter mais. Né, porque existem muitas marcas muito grandes, importantes, que podem trabalhar mais. E eu acho que ainda também, além da internet, também a televisão ainda é grande, sabe? Então acho que precisa ter mais novelas com atores com deficiência, precisa ter mais programas, né? Como a gente tem hoje No Limite, que tem um apresentador com deficiência. A gente teve uma atriz com deficiência também na novela da Globo, que foi muito importante. Então, que era a novela das 9, inclusive, das 9, né? Exatamente. Então acho que trazer mais espaços midiáticos, tanto na internet, quanto também na televisão, YouTube, enfim. Tá fazendo um pouco esse trabalho, né? De aparecendo também, de dando a cara, de buscando e encontrando esse caminho. Né? Sim. Porque não é fácil, Maria. Não é fácil. As oportunidades às vezes são muito mais difíceis, né? Sim. E o que você tá achando do festival? Você veio 2 dias aqui, querendo ou não, a gente tá aqui, a gente também gosta de falar do que tá acontecendo aqui, né? Que o pessoal gosta de saber. Como que foi pra você? Assim, tá, só pegar esse gancho, a Maria veio no primeiro dia, né? Aquele dia que foi um caótico. Choveu em São Paulo, como acho que fazia tempo que não chovia. E ela veio hoje, né? Depois de um tempo, a gente acompanhou um pouco a operação de acessibilidade, a gente viu o movimento deles, uma preocupação muito grande em melhorar a operação, né? Encontrar as falhas e realmente trabalhar em cima. Eu queria entender que como que foi hoje, foi melhor do que o primeiro dia, que como que está sendo essa experiência de acessibilidade no festival. A gente sabe que, assim, estamos dentro de um festival, são 100 mil pessoas, né?
Bastante gente. Então, assim, os perrengues, eles fazem parte, né? Acho que pra todo mundo, né? Acho que as pessoas com deficiência também, elas têm que entender, se preparar isso. Estou indo para um festival, né? 100 mil pessoas, é um ambiente que ele não é preparado para, né? Então, assim, como que você tá vendo essa evolução? Você tá encontrando a acessibilidade? Como que tá isso pra você? O primeiro dia foi realmente caótico, além da chuva, né, e tudo mais. Eu acho que tava ainda uma coisa meio perdida da organização, de como poderia funcionar. Então, por exemplo, a questão da van, a gente pegava a van no shopping, aí chegava aqui, depois pegava outra van, né? E hoje já foi diferente. Hoje é uma única van e na van eles já mostram, né, o ingresso, a pulseira, né? Então, acho que foi muito importante essa mudança, por exemplo. Eu acho que hoje está mais preparado do que no primeiro dia. No primeiro dia tinha pouca informação ainda de como seria. A questão da área reservada para a pessoa com deficiência tinha pouca informação também de como seria, como funcionaria. Então eu vejo que hoje, se comparar com o primeiro dia, hoje, né, que é o segundo final de semana, está muito melhor. Eu acho que as pessoas estão mais informadas, mais preparadas, estão orientando melhor, né? As vans estão mais rápidas, eles estão, né, acelerando mais assim, né, para chegar mais rápido no shopping. Então, eu acho que tá bem melhor. Isso? Curtindo shows, tá aproveitando, rodando aí, a gente sabe que está na área VIP. A pulseirinha preta aqui, ó, que todo mundo tanto quer. Coisa. Tem elevador lá, acho que é legal você falar também, né, que dá acesso para tudo. Né? Sim. Então, a área VIP é maravilhosa, assim, deram uma baita assistência, tem elevador para a parte de cima, para a parte de baixo tem um acesso por fora, então assim, e tem uma área também PCD lá, que tá muito boa, você vê 2 palcos, você vê o Skyline e o The One, então tá muito bacana, tem segurança, bombeiro, pessoal do apoio, dão todo um suporte. O que mais? Esqueci o que eu ia falar. Veio ver o show de quem hoje? Vim ver o show da Pitty, do Foo Fighters. E Pitty já foi, né? Foi bom? Curtiu? Foi muito bom. Eu vi ela pela segunda vez esse ano. Então você é fanzaça. E agora nesse. E o que eu ia falar também é que eu achei muito bom que os palcos, eles não são tão distantes. Então isso também foi muito bacana, porque, por exemplo, tem outros festivais que são muito longe um palco do outro. Então, até chegar com a cadeira de rodas, às vezes você pega metade do show ou o finzinho já. Sim. Então aqui não. Mesmo com a chuva, eu consegui se circular entre o The One e o Skyline no primeiro dia. E eu vi 4 shows, entendeu? Então foi bastante. Nossa, foi 4 shows? 4 shows, que foi o Criolo, Racionais, a Demi e o Post Malone. Eu acho que o único palco aqui que é o mais distante é o de música eletrônica, realmente, porque é um nicho de pessoas mais específico, que gosta, e aí se desloca um pouquinho mais para chegar lá, né? Eu acho assim que as pessoas têm que entender também que é uma construção, né? E tudo vai evoluir. A gente estava falando da primeira edição do Detal, né? Que é um festival desse tamanho, né? Desse porte, assim, dentro de um autódromo. Eu gosto de frisar que a gente está no autódromo porque é um espaço para rodar carro a 300 km por hora, né? A gente está rodando com cadeira em toda a estrutura e o andar, né? Então, assim, é um processo de evolução. Eu puxei esse gancho porque eu queria uma opinião sua disso. Porque às vezes eu sinto que as pessoas com deficiência também elas precisam entender um pouco isso e dar espaço para esse processo de evolução também, né? Que toda a construção ela requer um tempo e requer uma evolução, né? E a gente está acompanhando um pouco, né, os bastidores da construção do Detal e a gente enxerga muito isso, assim, é uma equipe que está o tempo todo preparado e pensando em melhorar e se doando de fato nos bastidores para que isso aconteça da melhor forma, né? Mas é isso, tudo é um processo de construção. Existem iniciativas de forma geral aqui, desde os brinquedos, né, para que o público PCD experimente e tenha a experiência do festival como um todo. Mas é isso, né, a gente fala de, por exemplo, aqui, os banheiros, né, os banheiros são reservados para PCD, mas não tem como se contar com o público que ocupa esses espaços, né. É complicado isso, né? Ao mesmo tempo que tem as soluções, acho que cabe a gente que é PCD também incentivar esses lugares que estão promovendo a inclusão e diversidade. Mas é que é o tipo de conteúdo que você não acha por aí. Então, por exemplo, a gente tá ajudando eles de todas as formas e teve uma mulher que chegou pra mim e falou: mas esse banheiro ele é preferencial ou ele é exclusivo? Eu falei: não, ele é exclusivo.
Porque preferencial é que nem ônibus, trem, metrô, que aí quando não tem nenhuma pessoa, né, exclusiva para aquele lugar, pode outra pessoa sentar. Mas aqui o pessoal chega assim também. E aí, tipo, faz aquela fila enorme. Não, mas se chegar algum PCD, a gente deixa passar na frente. Mas aí, quando você vai no banheiro... Tá tudo sujo. Exato. Pra fazer uma transferência terrível. Pra fazer um Isso, né, cateterismo. esse lugar, né? Essa balança aí. Exatamente. Entre o que tá certo e o que falta. Exatamente. Sabe? É. Né? Uma coisa que eu vi num festival, num outro festival, que é um festival menor de música brasileira, o que eles fizeram? Eles tiveram a primeira edição também, assim, esse caos com o banheiro que ninguém respeitava, colocaram uma segurança, mas mesmo assim, as pessoas eram mal educadas e batiam de frente. E São viu, tiraram foto minha ontem. Ah, Que eu falei, não vai passar. Tiraram uma foto minha. Eu falei, não, pode tirar. E aí o que esse festival fez? Dentro da área PCD eles fizeram um cercado e na área PCD colocaram um banheiro. Então isso foi muito legal, porque só quem estava na área PCD que tinha acesso com a pulseira usava o banheiro. Então foi uma solução bem interessante, talvez o Detal possa pensar no que vem. E conhecendo o Detal e conhecendo o Thiago, com certeza no próximo vai ter um banheiro lá. Porque às vezes é isso, é muito mais assim, você dá uma dica, né, do que seria legal se tivesse uma solução a mais ali. Que com certeza eles estão... E acho que como comunidade em geral é isso, é uma construção de várias pessoas trazendo ideias como essa. Ninguém me falou. A gente tá fazendo umas entrevistas de campo para entender com o pessoal, pô, o que você tá achando, o que você mudaria, o que você gostaria de ver. Cara, isso é uma ótima ideia, ia facilitar muito, ia ser mais fácil controlar o fluxo. Incrível. Tipo, só as pessoas que realmente estavam na área PCD que usavam banheiro. Então era ótimo. E Maria, você falou muito uma palavra, capacitismo. A gente sabe que essa palavra é muito dita, né, e divulgada no nosso meio de PCD. Queria que você explicasse para a câmera, para quem está em casa, o quão perigoso é o capacitismo, o que é o capacitismo, né, e o quanto a gente foge disso, né, e o quanto a gente não precisa disso, né. Sim. Explica para quem está em casa um pouco o que é. Bom, o capacitismo ele é a discriminação e opressão à pessoa com deficiência. Então, qualquer ato de opressão, discriminação que você faz a uma pessoa com deficiência, isso causa muitos danos à vida dela. Isso mina a autoestima, isso impede que ela vá a lugares que, por exemplo, se um local não é acessível a ela, isso também é uma forma de capacitismo, de impedir que ela tenha o direito de ir e vir. Então, quando você também discrimina de uma forma de não oferecer que a escola seja acessível a uma criança autista, isso é um capacitismo. Então, existem várias nuances, né? Existem coisas ditas mais leves, né? Mas que também minam a autoestima. Por exemplo, assim, quando chega pra mim e fala: nossa, você é tão linda, nem parece deficiente. Como se eu não pudesse ser bonita e ter uma deficiência. Então, isso mina a autoestima de pessoas com deficiência, né? Aos poucos, mas parece um elogio, mas não é. Isso é capacitismo. Então, existem várias nuances, desde essa exclusão total, né, da pessoa não poder acessar um espaço, de estudar numa escola, desde essas pequenas atitudes que a gente não percebe muitas vezes no nosso dia a dia e precisa estar mais atento. Aulas. E, já que ela já tá falando pra câmera, o que você diria pra esse público geral que às vezes vem, não entende algumas prioridades, algumas preferências? Dá um toque pra galera também, porque assim, a ideia desse podcast é a gente realmente trazer um conteúdo informativo, mostrar os projetos que estão rolando aqui, que não são só sobre acessibilidade, também são sobre diversidade, mas, tipo, é uma educação que a gente tem que fazer do público geral mesmo. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é uma questão de educação também, né? A gente entender que existem espaços que não são nossos. Por exemplo, eu não vou entrar no banheiro masculino, porque eu sou uma mulher, então eu não vou estar nesse espaço que não pertence a mim. Da mesma forma que você não tem uma deficiência, você não deve estar nesse espaço. E a gente vai em várias questões, porque a gente precisa de higiene nesse espaço, porque você pode ir no banheiro e ele tá meio sujo, você vai agachar e não vai encostar, a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa ter aquele espaço, a gente consegue fazer uma transferência de forma limpa, de forma adequada, pra gente ter uma infecção urinária. Pessoas que fazem cateterismo, que usam sonda, né, elas precisam de um espaço mais higiênico também. Então você entender que esse espaço, ele é para aquela pessoa, precisa ser respeitado esse lugar. Da mesma forma que você quer o respeito a você, a sua vida, né, por ser como você é, a gente também quer respeito. Abra e aba! As pessoas não têm ideia, né, dos 5 minutinhos, só 5 minutinhos. Mas é tudo 5 minutinhos. Né? Quando você chega numa vaga e tá ocupada essa vaga, eu fui ali e voltei, pô, mas eu também queria ir ali e voltar e não pude, porque só tenho essa vaga, né? No banheiro é a mesma coisa, né? A gente precisa às vezes ir no banheiro muito rápido, né? Você pega uma fila muito grande, você acaba
complicando, atrapalhando muito. Sim. Enfim, então também são as pessoas, né? Também são as Não pessoas. adianta os espaços serem preparados, ter todas as soluções de acessibilidade, se as pessoas, a sociedade não comprar essa briga. Eu acho que o pouco que a gente faz aqui é trazer voz e realmente trazer o holofote a essas causas e essas lutas também, né? E conscientizar as Para que pessoas, outras pô. pessoas tenham a consciência Sim. da importância de respeitar. Né? Sim, eu falo que assim, as pessoas precisam ser aliadas às causas. Da mesma forma que eu, como uma pessoa branca, preciso ser uma aliada de uma causa antirracista, uma pessoa que não tem uma deficiência, ela tem que ser aliada de uma causa anticapacitista. Então ela está aliada à causa, entender aquele espaço, respeitar aqueles lugares, ouvir as pessoas, entender as vivências. E quando essa minoria toda, ela descobrir que se unindo, ela se torna uma maioria tão grande, a gente vai pra fora e olha pra essa maioria e fala, ó, nós estamos aqui, estamos ocupando os nossos espaços sim de direito. Aí vira a maioria, pô. E é isso, Exatamente. é sobre isso, né, sempre. É isso, grande Maria Paula, como sempre. Obrigado, Maria, mais uma Obrigada, vez, gente. pela participar, por compartilhar um pouco, por estar aqui. Né? Estamos Foi juntos. incrível. Muito obrigada mesmo. Aproveita bastante, era VIP. Depois você conta os babados pra gente. É isso. E com isso encerramos mais um episódio do Acredcast. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação e continua compartilhando e acompanhando a gente para mais conteúdo como esse aqui no Detal. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.